Boa noite, gente, a paz do Senhor. Tava sumidinha, né, por aqui. Gente, eu quero convidar vocês para você que não é inscrito, se inscrever no meu canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe, oh glória. Aqui, gente, o vídeo de hoje é sobre o meu testemunho, né? Sobre a minha conversão, que muitas pessoas não conhecem o meu testemunho quando eu me converti. Mas aí vamos lá. Bom, gente, muitas pessoas perguntam assim, Verliane, você cresceu no mundo evangélico, você é evangélico desde criança? Não. Eu cresci no mundo, né? Minha mãe não era evangélica, enfim, minha família não era evangélica. Eu fui criada só pela minha mãe, né? Minha mãe foi separada do meu pai e aí eu fui criada só por minha mãe. E minha mãe era uma pessoa mundana, assim. Sempre gostava de muito forró, de festa. E aí eu fui crescendo, era música de forró em casa, eu fui crescendo e começando a gostar também, né? E aí, e aí quando eu cresci, eu tinha vontade de ir pra festa, porque foi o que eu vi ali na infância, né? Então ali eu sentia vontade. E quando eu cresci, quando eu comecei a fazer com 14 anos, 12 anos, 13 anos, eu queria estar nas festas. Eu era apaixonada por uma banda Calcinha Preta. Calcinha Preta, Limão com Mel, enfim. Essas bandas de forró, menino, não podia assim um anúncio. Hoje Calcinha Preta vai estar em tal lugar. Eu era a primeira a estar lá. Eu e uma ex-cunhada minha, né? Nós era companheira de festa, né? Bom, gente. E aí foi minha vida, né? Aí, quando eu completei 14 anos, eu conheci uma pessoa, né? E aí resolvi me juntar, porque assim, eu era do mundo, mas eu sempre sonhava em ter uma família, ter filhos e ter uma casa, né? Era o meu sonho. E todas as minhas amigas se casaram muito jovem. E eu, como muito lerda, sei lá, um lerda assim, se espelhando nelas, eu não tinha assim, maturidade, vamos se dizer, né? E aí eu. O marido da amiga minha tinha o pai da minha filha, né? Dos meus filhos, né? E aí ele dizia, casa com ele, e ele tal, tal. Sim, gente, olha, o conselho que eu lhe dou, nunca vá por, por amigo, por ninguém. Você só faça algo se você sentir no coração, porque é aí que tá. É aí que tá, né? E aí foi, né? Eu me juntei com esse homem, passei 8 anos, tive meus 3 filhos, mas assim, meu casamento era um casamento conturbado, né? E aí ele bebia. E aí eu tive minha primeira filha com 16 anos, que é Clara, né? E aí quando eu comecei, aí quando eu tive 2 anos após, Luísa nasceu. E aí, gente, quando foi. Com 2 anos depois que Luísa nasceu, quando Luísa estava com 1 ano, né? Eu tinha uma amiga que ela gostava muito de festa também. É Ivone, né? Depois ela vai assistir esse vídeo e ela vai entender. Ela vai lembrar da nossa história. E a Ivone, ela gostava muito de festa. Quando a gente morava no Planalto, tinha um Raia do Aquino. Então, todo ano a gente queria ir, sempre pra ir, né? Ela ia muito, né? Bebia muito. Só que eu sempre gostei de festa, mas nunca gostei de beber. Se eu lembro se eu bebi, foi muito pouco. Mas eu nunca gostei de beber. Eu gostava de dançar. Meu foco era dançar. Cantar, curtir, né? E aí, Ivone, a gente sempre ia pra o Arraial do Aquino, né? No último Arraial do Aquino, não lembro como hoje, né? A gente foi. Mas eu lembro ali que ela já não estava muito mais firmada naquilo, né? Mas a gente só foi uma vez ao Arraial do Aquino, mas ela sempre estava bebendo. Mas eu gostei quando eu vi ela, o marido dela era amiga do pai dos meus filhos, né? E aí quando eu vi ela, eu gostei do jeito dela, eu queria me entrosar, né? E aí comecei a conversar com ela e a gente ficou amiga, né? E todo final de semana, Ivone era pega e cachaça, né? Mas eu, assim, eu não era evangélica, mas assim, eu ficava assim com pena, porque assim, meu Deus, minha amiga gastando dinheiro com isso, com aquilo. Ela sabe disso, né? Ela sabe o que eu tô dizendo, né? A feira dela era logo um litro de Montila. Ela dizia, isso aqui é o da semana, sabe, meu Deus. Aí, mas assim, eu não era de beber. Mas aí Deus é tão fiel que os filhos dela iam pra igreja, né? A filha dela, ela até escrita no meu canal, ela vai entender. Eles iam para a igreja e daí Deus é tão maravilhoso que através dos filhos dela ela aceitou Jesus. E eu vi a vida de Ivone ser transformada, né? E assim, eu fiquei muito feliz, porque assim, era todo final de semana, era bebedeira, 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 na casa dela mesmo. Ele e o marido, né?
E aí eu ficava triste pelas crianças, né? Porque as crianças viam, né? E eu como mãe, e eu como comecei a ser mãe, né? Eu não queria que meus filhos vissem isso. Mas se eu gostasse de uma festa, mas eu não queria. Porque a pessoa bebe, ela tá inconsciente, né? E aí, Deus é tão maravilhoso, chegou na vida de Ivone, né? E a Ivone foi um canal de Deus na minha vida, uma benção, viu? Eu digo ela que ela foi, deixa eu dizer assim, que ela foi um canal mesmo, enviado por Deus para me trazer ao Evangelho, né? E a Ivone aceitou Jesus e eu vi já Deus transformando a vida de Ivone, porque quando eu vi Ivone todo final de semana bebendo, eu chegava na casa dela, ela estava lá sempre lendo a palavra, orando. E aí foi uma pessoa abençoada em minha vida que Deus colocou para mudar a minha história, eu creio assim, né? E aí, Ivone, Deus começou a usar ela começou a orar, começou a orar. E aí eu vi algo diferente, ela nunca disse assim, Bela, você quer aceitar Jesus? Não. Mas ela sempre plantava a semente, né, que é a palavra, sempre nos explicava da palavra. E eu sempre tinha sede de aprender, mas eu não queria ter compromisso com Deus. Então, assim, eu não queria mudar as minhas vestes, eu queria Deus, mas eu não queria estar na igreja socada, eu queria Deus para me abençoar, mas eu não queria um abençoador, a verdade é essa, né? Como muitos hoje não se rendem aos pés do Senhor, porque, eu vou deixar de escutar uma musiquinha aqui, eu vou deixar de gostar dos meus forró, eu vou deixar de vestir uma roupa curta, eu não quero isso pra mim, porque eu vi muita gente dizer isso, né? A vida de crente deve ser muito chata, é só igreja, igreja, igreja. Até eu questionava isso, né? Mas hoje eu posso ver que é algo diferente, porque a palavra do Senhor, a cada dia ela se renova. Cada culto que você vai é algo diferente, é algo novo. E aí hoje eu entendo, né? E aí Ivone sempre plantava semente, eu gostava sempre de ouvir, porque ela sempre foi de dar. Deus, Deus deu um dom a ela, o dom da palavra, e ela prega muito bem. Ela sempre pregava para mim, Maria, eu amava. Né? E aí ela plantou, né? Aí na assembleia onde eu congreguei, onde aceitei Jesus, tinha comissão de visita. E as irmãs da rua sempre escolhiam uma casa toda semana, né? Não evangélica. E um dia elas foram, né? Ivone participava até dessa comissão, acho, se eu não me engano. Foi. Aí foram lá em casa, a Ivone pregou, né? Me visitaram e perguntou se eu queria aceitar Jesus. Aí do nada o Senhor disse, quero. Porque eu já vi Deus mudando a vida da Ivone. E eu disse assim, se Deus mudar a vida dela, Ele vai mudar a minha também, né? Porque eu achava que eu era feliz entre elas, mas eu não era feliz. Porque assim, a minha felicidade era só quando eu estava ali escutando um forró. Mas depois, quando o pai das minhas filhas que eu vivia com ele era muito... Bebia muito e era um tormento, assim, quando bebia. Se transformava. Só Deus, né? E aí, nos final de semana, eu lembro como hoje. Quando eu chegava no final de semana, eu não tinha... Eu começava com os nervos à flor da pele. Era eu e Ivone. Porque Ivone se converteu, mas o marido não se converteu. E aí, o que Deus fez foi algo lindo na minha vida e na vida de Ivone. Porque, assim, às vezes estava o pai das minhas filhas bebendo nos cantos, lá no outro... na rua. E muitas vezes o marido de Ivone estava do mesmo jeito. Aí Deus fazia o quê? Sim, aí voltando, né? Eu aceitei Jesus nessa comissão de vida. E aí começava aí a amizade entre eu e Ivone, cada dia se aproximou mais ainda, mais. Por quê? Porque eu creio que Deus, Ele colocou ela em minha vida para salvar a minha vida, né? Como Deus, Ele sempre coloca alguém no seu caminho, né? Para ela incentivar a ir para os cultos, para ela incentivar a buscar a presença de Deus. E aí eu lembro que quando o marido dela estava na rua e o meu estava, e a gente ficava, ela começou a dar estudo da Bíblia. Se Ivone me ensina a Bíblia, toda noite ela se prontificava a estudar a Bíblia. Ivone fazia campanha, a gente estava ali, às vezes, meio dia orando, a gente fazia campanha, ela orava de um lado, eu orava do outro. Sabe, eu chegava lá na casa dela, não tem uma vez que eu chegasse lá e Ivone não estava com a face no pó. E eu achava lindo o que Deus fez na vida dela. Eu dizia assim, eu quero ser assim, Jesus. Porque... eu quero ser um vaso, se eu aceitei o Senhor, eu quero ser um vaso de valor em tuas mãos. E aí eu vi, né, o agir de Deus na vida dela. E eu disse,
Eu creio, Jesus, que o Senhor vai fazer na minha, assim como fez na vida de Ivone, porque eu achava muito lindo. Quando eu vi Ivone beba, assim, e do nada Deus, assim, transformar, Deus transforma água pro vinho, né? E aí Deus fez na vida dela. E eu achei muito lindo. E aí, Ivone foi assim, minha companheira em tudo, em ciclo de oração, Derli, vamos hoje. E aí eu tava ali na época do primeiro amor, uma coisa maravilhosa, quando a gente tá no primeiro amor, irmã, porque tá em todo canto, é ciclo de oração, é matutino, é consagração. Teve um momento na nossa vida também que a gente tava fazendo até comissão de visita, eu e Ivone mesmo, a gente... Teve uma vez que a gente foi, quem conhece o Planalto sabe que o Leningrado é muito longe, né? E a gente morava ali perto do terminal. Uma vez Deus tocou no coração de Ivone pra gente ajudar uma irmã, não lembro como hoje. Muitas vezes a gente tava sem nada dentro de casa, e Deus é lindo, quando Ele quer fazer, Ele faz. E às vezes Ele prova você nas últimas, né? Porque, ou seja, a gente tava praticamente vazio, mas o que a gente tinha, a gente deu. E saiu a Ivone no Planalto, em porta, pedindo, a gente fez uma cesta básica, deu pra essa irmã. E foi uma alegria muito grande, assim, ou seja, a gente fazia a obra, eu e ela junto. Assim, Deus levantou a gente como canal. Aí depois veio a Eliane também, que é uma ali, duas pessoas que eu tirei ali do Planalto, que congregou comigo, né, que Deus usou muito para me ajudar. Foi Ivone e Eliane. Assim, eu lembro que Eliane era uma bênção na minha vida. Deli, vem aqui. Chegava lá, ela, pega isso aqui para suas filhas. Às vezes eu não tinha um centavo para comprar um pão. Ela chegava, Deli, Deus mandou lhe dar. Eliane chegava e me dava assim, Eliane, né? Deli, tome isso. Ivone já a Ivone, a ajuda dela era espiritual, a Eliana era financeira, né? Mas assim, foi duas pessoas que Deus colocou, e também a irmã Salete também, que era secretária da igreja, e eu lembro que teve um momento que eu fiquei sem trabalhar, e assim, a minha cesta básica sempre era a primeira, né? Deus sempre preparava, ou seja, Deus cuidou nos mínimos detalhes. Quando eu aceitei Jesus, eu vi o cuidado do Senhor. Eu parei de mendigar, porque eu vivia mendigando um e a outro. Me arranja isso. Mendigava muito a minha sogra, sabe? As minhas cunhadas. Mas hoje, quando eu aceitei Jesus, eu vi Deus começar a mudar a minha vida. Eu vi as portas se abrir, sabe? Eu era uma pessoa que não durava um dia no emprego. E hoje em dia, para a honra e glória do Senhor, tem casas que eu trabalho há 9 anos, quase 9 anos. Tem casas que eu trabalho há 5, há 6. Ou seja, Deus, Ele faz. Às vezes, muitas vezes, a gente que impede Deus fazer, sabe por quê? Porque às vezes não damos o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, não tem como Deus fazer. Deus está às portas, a palavra de Deus que Ele está às portas e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Ou seja, Jesus, Ele bate na porta do seu coração, e muitas vezes você endurece o coração, não quer se render aos pés do Senhor, mas Deus, Ele tem algo tão lindo para fazer nas nossas vidas, que muitas vezes, sabe o que impede Deus não fazer? É nós mesmos, sabe, o orgulho. Eu dizia, eu quero lá ser crente, os crentes são os desocupados, eu quero lá ser crente, vai ver, andar igual uma véia, com a saia arrastando nas canelas. Eu quero lá ser crente para deixar de escutar meus forró, para deixar de ir para a Grande Grafite. Irmão, é assim, aí Deus lá do céu ouvindo, é essa que eu quero, porque é assim, quando a gente pensa de um jeito, Deus já pensa de outro. Ou seja, os planos do Senhor não são os nossos planos, né? Mas assim, Deus, Ele fez, e aí quando eu aceitei Jesus, já no primeiro dia que eu aceitei Jesus, que aí no outro dia teve culto, né? Que eu aceitei em casa mesmo, e no outro dia teve culto. Mas assim, eu fui com a vergonha, eu sei que o Espírito Santo já estava me libertando, sabe, das vestes, que eu não tinha roupa, eu lembro como hoje eu não tinha roupa para ir. Aí eu disse, e a igreja que eu aceitei Jesus em Monte Hermon, no Planalto, e quem conhece sabe que a igreja é muito grande, né? E esse dia a igreja estava lotada, e o pastor disse assim, eu lembro que o pastor, esqueci até o nome dele, pastor Cosme. Foi Cosme? Eu esqueci o nome, irmãos. Eu lembro que o pastor assim, tem alguém para Jesus? Aí eu lembro que Márcia, assim, também tem Márcia lá do Planalto, que é vizinha de Ivone, disse assim, tem, pastor, tem uma irmã aqui que aceitou em casa. Eu digo, ai, Jesus, e eu me tremia todinho, porque eu tava de capri, né, que eu era do mundo. Só vestia capri, shortinho, coisa tudo curtinho. E nesse dia eu creio que o Espírito Santo já tava me cobrando as vestes, porque quando foi pra eu disse, Ivone, eu não vou lá pra frente. Eu disse, Ivone, Márcia, eu não vou porque eu tô de calça. Ela disse, olha, Jesus disse, venha como estás. Mas eu comecei a ficar com vergonha, porque eu tava de capri, né? Porque eu vi as pessoas muito bem vestidas. E ali eu já comecei a ver diferente. Eu já comecei a ver as vestes bonitas, as vestes do povo de Deus, e eu não entendia. Eu disse assim,
Meu Deus, eu achava tão feio a pessoa em Guavé. Hoje em dia eu acho lindo, hoje em dia eu ando em Guavé, né? Mas para a glória do Senhor, né? E aí eu fui lá pra frente, com uma vergonha, uma tremedeira, e eu não olhava pra ninguém, né? Baixava só a cabeça, digo, ai meu Deus. Tímida, né? Porque eu sempre fui muito tímida. E eu lembro como hoje eu chegava na igreja e muito tímida e com vergonha. Tinha vergonha até da Glória. Meu Glória era bem baixinho. Quando eu vi o irmão, me escondi com vergonha da paz, porque eu tinha vergonha, porque eu era muito, muito, muito tímida. Quem me conhece sabe. E mas eu digo uma coisa, que Deus, Ele quem liberta, Ele quem faz, e a gente não somos nada. Mas quando nós abrimos nosso coração para o Senhor fazer, Ele faz, né? Porque aí eu comecei a ter gosto, né? Aí me colocaram logo no conjunto. E eu era uma pessoa que gostava muito de música, né? Assim, quando eu era pequena, eu lembro que eu só de calcinha, com o buchão quebrado, com os cabelos arrepiados, eu subia num tijolo, pegava uma escova e fazia que eu tava cantando para multidões, para show. Eu creio que lá do céu Jesus dizia, um dia você vai cantar para mim. Mas eu pensava em quê? De participar de uma banda de forró famosa, né? Mas Deus, Ele sabe todas as coisas, né? E eu lembro quando eu trabalhava, acho que 12 anos de idade, eu já trabalhava como babá, né? E aí o filho da minha patroa ficava besta assim. Essa menina sabe todas as músicas de forró? Eu digo, nasci forrozeira, meu filho. Aí ele dizia assim, eu vou trocar essa música, porque eu sei que você não sabe. Mas eu sabia todas, irmão. Mas uma coisa eu sei, que Deus já tinha chamado no meu coração, né? Que era cantar, mas era para cantar para ele, não era para o mundo. Eu não entendia, né? E aí quando eu comecei para a igreja, né? Aí a irmã me colocou logo no conjunto Betel. Ah, como eu tinha um amor por esse conjunto, meu Deus. Oh, chega a me arrepiar quando eu lembro. Eu era a primeira a chegar no ensaio, eu não perdi um ensaio. Era uma coisa gostosa, sabe? Eu chegava cansada, com duas crianças, com Luísa pequenininha e Clara com 2 anos. Mas eu tava ali, sabe? Era um prazer que eu tinha de louvar o Senhor. E quando me botaram para fazer o sol, meu Deus. Ô, coisa linda, eu creio que Deus fez. Não sei quem conhece. Quem é dessa época sabe. Ivone vai entender que ela vai assistir esse vídeo, em nome de Jesus. E aí, no primeiro, acho que foi na primeira festa do Conjunto Betel. Ô alegria, meu Deus, ô alegria, quando a irmã me botou para louvar aquele hino. Irmã, eu me tremi tanto. Tem um louvor que fala assim de Beatriz Andrade, que esse louvor foi o que marcou, né? Começo de tudo, foi aquele assim. Já fizeram de tudo pra me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço, na tentativa de apagar os sonhos que um dia eu sonhei pra mim. Mas não. Aí, e o louvor era assim: olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui, oh glória. E esse louvor, ele marcou a minha trajetória, né? E já o de Ivone era... Quando Ivone fazia solo, né? Depois, nos conjuntos, como eu comecei a participar mais dos conjuntos, me botaram para fazer o solo. E outro que Ivone louvava, que eu achava lindo também, é aquele... Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. E quando ela louvava esse hino, eu chorava demais, né? É isso, irmãos. E aí Deus fez, né? E aí eu comecei a ter mais gosto na palavra, comecei a... Ivone fazia muita campanha, a gente estava sempre orando. Eliane muitas vezes participou do nosso estudo. E eu via coisa linda quando Deus usava Ivone tremendamente para falar comigo. Sabe, era só nós duas, mas era algo sobrenatural que Deus falava nos nossos corações. Muitas vezes iam para casa de meia-noite, né? Eu via Deus na vida de Ivone, era tão grande que quando eu ia para casa dela eu não queria mais vir embora, né? Porque ela ensinava algo assim de Deus, que é algo lindo. E aí, irmãos, é isso. E aí eu fiquei no Conjunto Betel, acho que por 3 anos, né? Depois eu engravidei de Miguel. E aí
Antes de eu engravidar, eu me separei do pai deles, né? Porque o casamento, enfim, era um casamento muito conturbado, né? O pai deles bebia muito e bagunçava, né? E eu não tinha paz, a verdade é essa, né? E eu orava muito ao Senhor. Eu digo, olha, Jesus, eu não aceito mais essa vida. Eu aceitei ao Senhor, eu quero mudança, porque eu sei que o Senhor muda. Eu sei que o Senhor transforma, mas se o Senhor não quiser me transformar, não quer transformar o homem, Jesus, tira da minha vida. E aí eu sempre orava, e o homem bebia, se transformava, né? E eu sempre era de joelho, e Ivone orava, a gente orava, Ivone orava pelo dela, eu orava pelo meu, e era assim, sabe, aquela união. E eu disse, olha, Jesus, eu não aceito mais isso. E teve um momento na minha vida que aí Deus sempre usava, olha, filha, se eu sei o que tu queres, mas eu vou te dar, mas tu vai chorar. Eu digo, olha, Jesus, eu prefiro chorar, mas eu prefiro ter paz, né? Porque eu não tinha paz. Quando chegava no final de semana, minhas carnes tremiam, com medo do homem que ia chegar bêbado, bagunçando. E a gente passava muita dificuldade. E eu dizia, olha, Jesus, eu tenho um homem mesmo que não tem, então eu prefiro viver só. E aí, chegou um tempo de cortar a luz lá de casa e eu disse, olha, Jesus, a partir de hoje eu não vivo mais com esse homem. Eu tomo a minha decisão que eu vou embora, Senhor. Eu sei que tu estás comigo, o Senhor não vai me abandonar. E nem eu te abandonarei, né? Porque porque as pessoas dizem, Derry, você tem que ficar com ele, que Deus transforma. Mas Deus nunca fez. Irmão, quando Deus quer fazer, ele promete, mas ele nunca prometeu nada. Então, Jesus, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E o melhor o Senhor vai me dar, né? Se for a tua vontade, eu vou viver só a vida toda com meus filhos. Agora, que o Senhor nunca tire de mim os meus filhos, né? E eu tomei a decisão, vim para Búzios, né? E com 3 meses depois eu soube que estava grávida, né? Minhas gravidezes eu só descubro quando eu estou com 4 meses, porque eu não sinto nada, minha menstruação vem normal. É algo mistério, né? E aí, irmãos, quando soube que estava grávida de Miguel, eu me desesperei, quase entrei em depressão. Só fazia chorar e que não queria essa criança, porque, Jesus, como é que eu vou viver? Eu já tenho 2 filhas, criar mais um filho sozinho. E aí eu chorava, tinha noite que eu chorava, eu dizia, eu não quero. Senhor, não deixa essa criança vir, não deixa essa criança vir. E Ivone dizia assim, eu lembro que Ivone dizia assim, Derly, Deus, ele sabe a maneira de trabalhar. E esse filho hoje você rejeita, mas quando ele nascer, você vai criar um amor tão grande por ele, que você vai se arrepender do que você tem desse. E é verdade, irmãos, às vezes a gente quando tá perturbada, sei lá, a gente fala tantas coisas que hoje não me arrependo de ter tido meu filho. Aliás, não me arrependo de ter tido nenhum dos 3, né? E eu creio que hoje, através dos meus filhos, né, eu estou firme nos caminhos do Senhor. Porque uma mãe, quando ela ama o seu filho, ela quer o melhor. E ela quer estar no melhor caminho para ensinar o seu filho a andar no melhor caminho. E o melhor caminho que eu escolhi foi o de Cristo. Eu sei que minhas filhas, nem todos 3 hoje servem ao Senhor. Mas o caminho ele foi ensinado, né? Agora, quando eles crescem, ele tem as escolhas dele. Mas sabe eles que o melhor caminho é o do Senhor, né? Mas assim, criei com muita dificuldade, sabe? Ia para a igreja, chegava cansado do trabalho, ia para os ensaios, carregando com 2 meninas e depois com Miguel grávida. Ei, foi lutas, irmão. Mas o Senhor, ele nunca me deixou só. Hoje eu posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor, porque ele nunca desistiu de mim. Quando eu pensava em desistir, quando eu pensava assim, olha, Jesus, eu não tenho mais forças. Olha, Senhor, hoje eu não posso, porque minhas forças chegam no limite. O Senhor, ele me carregava no colo, como eu sentisse a mão de Deus, sabe? Me dando auxílio, me levantando, porque é só o Senhor quem faz, irmãos. E muitas vezes a gente diz assim, você é tão forte. Irmão, ninguém é forte. Não existe ninguém forte, irmão. Se não for a graça, a misericórdia do Senhor em nossas vidas, nem aqui estaríamos. Se fosse o desejo da nossa carne, não estaríamos nem na presença do Senhor. Porque a nossa carne é imunda, a nossa carne quer desfrutar dos prazeres mundanos, né? Mas quando a gente deixa o nosso espírito, a nossa alma falar mais forte, a nossa alma anseia pela presença do Senhor, porque tem tantas pessoas vazias, porque tem tantas pessoas presas, escravizadas, porque a alma ali está presa, mas quando você
Se abre o seu coração, deixa Jesus entrar, deixa Jesus fazer morada. Ei, você tem essa liberdade que tem hoje. Hoje eu tenho liberdade. Eu achava que a minha felicidade antigamente era estar nos forró, era para estar na banda calcinha preta. Ei, a nossa felicidade está em Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que nos carrega quando estamos fracos, é Ele que nos sustenta com a sua destra. Irmão, não se engane, o mundo não tem o que oferecer, não. O melhor caminho é o do Senhor. Não se engane. Você acha que beber um copo de cerveja traz felicidade? Você acha que escutar a música de funk, dançar um forró é felicidade? É não, irmãos. No outro dia a gente se sente o quê? Vazio. Porque a única coisa que nos preenche é a presença do Senhor. Sem a presença do Senhor, são como uma folha seca que o vento leva, ó, de um lado para o outro. Porque muitas vezes as pessoas estão aí viciadas na bebida, nas drogas, porque são vazios. Aí querem preencher o vazio na bebida, nas drogas, na prostituição, no cigarro, na maconha, enfim. Irmãos, o vazio que a gente precisa preencher, o vazio que está em vocês, é a presença do Senhor, que precisa estar em nós. Se nós tivermos Jesus, a gente tem tudo. A luta vem, a dificuldade vem, mas quando Jesus está conosco, a gente consegue vencer, a gente suporta. Então não se engane, você que está aí do outro lado, que está achando que felicidade é estar numa mesa de bar. Ei, não se engane, a felicidade está em Jesus Cristo. Porque você hoje está feliz na mesa do bar, mas quando o dinheiro acaba, amanhã, no outro dia, você está com a mente a mil. Jesus, Ele é o melhor caminho. Irmãos, e para voltar ao testemunho, muitas pessoas não acreditavam. Essa não dura um mês na presença do Senhor. Essa aí não vai durar um mês. É crente, ser crente do rabo quente. Para honra e glória do Senhor, tem quase 12 anos que eu servi ao Senhor. E você vai perguntar, deve você está arrependido, você sendo soldado do mundo? Não. Jamais. Eu tenho convicção daquilo que eu escolhi para a minha vida. Eu não tenho um pingo de saudade do mundo. Eu sempre costumo dizer, olha Jesus, eu posso, todos podem me abandonar, esposo pode me abandonar, filho pode me abandonar, mãe pode me abandonar, mas que o Senhor nunca me abandone. Eu digo, olha Jesus, segura em minhas mãos, porque se eu segurar na tua, eu posso tropeçar, eu posso cair, mas se o Senhor segurar na minha, eu vou prosseguir. Por mais que difícil seja, por mais que venha tempestade, tribulação, mas se o Senhor estiver segurando as minhas mãos, Jesus, eu vou prosseguir. Nesta noite eu quero orar por você que está aí do outro lado. Você que está em dúvida se quer Jesus ou não quer. Você que está com o coração angustiado, que você está com aquele vazio. Ei, Jesus, Ele preenche todo vazio. Maravilhoso Deus, querido Pai. Espírito Santo, nesta noite eu quero te apresentar a cada vida que está aí do outro lado. Deus, aquela vida que está ali, Jesus, sem força. Aqueles que estão ali, Jesus, que diz assim, olha, Senhor, eu não aguento mais, é tanta turbulência, é tanta perturbação, é tanta humilhação. Ei, Jesus é a tua esperança. Deus vai de encontro, Jesus. Levanta aqueles que estão caídos. Abraça, Senhor, aqueles que estão muitas vezes rejeitados pela sociedade. Senhor, carrega no colo. Abençoa, Pai. Dá força, abre a visão do teu povo. Bate, Senhor, no coração. Toca, Jesus, o mais profundo. Para que eles venham se render aos teus pés. Para que eles venham reconhecer que só o Senhor pode todas as coisas. Que só o Senhor é a alegria eterna. Tu és a nossa alegria, o nosso consolo, Pai. Que você seja abençoado nesta noite. Que esse testemunho venha falar ao seu coração. Que você possa crer que Deus é na sua vida, assim como Ele fez na minha, assim como Ele mudou, Ele vai fazer na tua, porque Deus, Ele muda. E hoje, para honra e glória do Senhor, depois de 9 anos que eu me separei do meu primeiro esposo, o Senhor colocou uma pessoa na minha vida. E no próximo vídeo eu vou contar sobre o meu casamento, amém? E eu já quero agradecer a todos que se inscreveram, a todos que estão me acompanhando, que você possa deixar seu like, que você possa compartilhar, que você possa ativar o sininho, que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, que você seja alcançado pela misericórdia do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus, e que esse testemunho venha chegar na tua vida como encorajamento para você decidir que você quer Jesus. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.